eu te pergunto o seguinte, meu amigo. Eu te pergunto o seguinte. O que você usa para verificar a temperatura, a sua temperatura, a temperatura do seu corpo, a temperatura de qualquer objeto? O que você usa para medir a temperatura? Você usa uma chave de roda? Você usa um scanner? Você usa uma bola ou você usa um termômetro? Ah, que pergunta boba, profinho! É claro que eu uso um termômetro. Olha para o slide. O termômetro, cara, é um aparelho de medição e precisão. Ou seja, ele mede de maneira precisa a temperatura. Ele mede de maneira precisa. Existem vários tipos de termômetros. Está enxergando aí na sua tela? Vários tipos de termômetros. Temos termômetro digital, temos termômetro analógico, feito de mercúrio, feito com álcool, feito com água. Enfim, temos vários tipos de termômetro. Aqui eu vou me reter a alguns poucos tipos de termômetro. Principalmente o feito com uma substância chamada mercúrio. Tudo bem? Bacana. Mas como é que funciona o termômetro? O termômetro ele funciona através da troca de calor, sem dúvida nenhuma. Então, para que eu possa verificar a temperatura de um corpo, eu preciso colocar esse termômetro em contato com esse corpo. Você entendeu? Em contato direto ou em contato indireto. Pode ser indireto, tá? Ei, pode ser indireto. Não é só direto não, pode ser indireto. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Mas o contato direto, ele é mais preciso. Lógico e evidente. Lógico e evidente. Acompanhe aí no slide. Eu tenho um termômetro, tá? Na temperatura ambiente e uma substância, uma água quente. Eu quero descobrir qual é a temperatura dessa água. Se eu colocar a mão na água, eu vou ver que ela está quente, mas não vou saber a temperatura dela. Então, para isso, eu uso um termômetro. Coloco esse termômetro dentro da água e percebo, e reparo, que depois de um certo tempo, a temperatura do termômetro aumenta. Como é que eu sei? Porque a substância termométrica que eu coloquei aí, representei pela cor vermelhinha, ela vai aumentar. Ela vai aumentar devido à troca de calor. Ocorre uma troca de calor, a água quente perde calor, porque ela tem mais, né? A água quente tem mais energia, então ela perde calor, perde energia para o termômetro. O termômetro pega essa energia e a substância a substância termométrica, ela se dilata, ela se estende e ela sobe. E eu consigo verificar a temperatura dele. Isso vai acontecer até criar o equilíbrio térmico. Já estudamos que equilíbrio térmico é quando as substâncias adquirem a mesma temperatura. Tudo bem? Bacana. Onde é que eu posso colocar o termômetro, por exemplo, no corpo humano? Olha para o teu slide. A temperatura corporal normal nos seres humanos varia entre 36,5 e 37,5 graus Celsius. Claro que isso varia um pouquinho, mas fica em torno dessa temperatura, tá legal? Abaixo de 36, não estou falando 36,5, abaixo de 36 graus Celsius, nós já temos o que a gente chama de hipotermia, temperatura baixa. Acima de 38 graus Celsius, já tem hipertermia, é a febre. Entre 37,5 e 37,9, alguma coisa assim, ainda é considerado estado febril, tudo bem? Alguns médicos já classificam como febre, ou febrícula, como alguns chamam. Tudo bem? Tá legal? Bacana. Olha lá, existem basicamente 3 principais zonas no corpo em que nós podemos colocar o termômetro. Vem para mim. Quais são as principais zonas? Nós temos a axila, que é a mais comum. Axila é embaixo do braço, tá bom? É a mais comum. Nós podemos colocar o termômetro na boca ou podemos colocar o termômetro na região retal. Tanto que, eu não sei se alguém aí já trabalha com animais, por exemplo, com animais, quando você vai verificar a temperatura de um cachorro ou de um gato, você pega o termômetro e enfia na região retal dele. Eu não sei se você sabe, mas a região retal é aonde fornece a temperatura mais exata, tanto a retal quanto a da boca, a bocal. Retal e bocal é a que te dá a temperatura mais exata do seu corpo. A temperatura verificada pela axila, quando você coloca aqui na axila, é uma temperatura próxima, é aproximada, não é a mais... Por quê? Porque tem contato com o ar atmosférico, tem troca de calor com o ar, entendeu? E aí já não dá uma temperatura tão precisa. Antigamente, hoje em dia já não se faz tanto, mas antigamente, quando o bebê nascia,
O médico ou a enfermeira-chefe, quando pegava o bebê, verificava a temperatura do bebê pelo reto, pelo ânus. Sabia disso? Hoje em dia já se tem outros aparelhos, já se faz por infravermelho e tal, já se dá para fazer isso. Mas ainda tem alguns médicos que usam o método tradicional e colocam o termômetro na região retal do feto. É incômodo, com certeza deve ser incômodo, mas é onde dá a temperatura mais exata. E na boca também. Tudo bem? Bacana, vamos lá. Todo termômetro que se preze, ele tem que ter alguns pontos fixos. Antes de eu falar do termômetro, preste atenção. Olha essa pergunta que eu quero te fazer. É possível fazer uma leitura instantânea da temperatura do corpo? É possível fazer a leitura instantânea da temperatura do corpo humano, por exemplo? Instantânea num determinado instante. E eu te respondo, não, viu? É importante que o termômetro ele fique em contato com o corpo do paciente, da pessoa, por um certo tempo. Para quê? Para ele poder entrar em equilíbrio térmico. Se eu quiser uma leitura instantânea, não dá tempo do equilíbrio térmico. A não ser que você faça através de ondas eletromagnéticas, que tem, viu? Tem termômetro que faz por ondas eletromagnéticas. Tem sim, tem sim. Só que aí eu estou falando no termômetro comum, esses que a gente usa, né? Lá em casa e tal, ele tem que ficar um certo tempo em contato com o corpo do paciente para ele poder ficar em equilíbrio térmico. Tudo bem? Bacana. Vamos continuar, vamos estudar esse termômetro. Bora ver como é que ele funciona. Todo termômetro que se preze, lembrando, aparelho de medição e precisão, todo termômetro que se preze, ele é feito de um bulbo, onde eu tenho uma substância líquida, chamada de substância termométrica, pode ser o álcool, pode ser a água, pode ser o mercúrio. Normalmente se usa o mercúrio, por causa da alta densidade dele. Tudo bem? Ele é feito de uma haste de vidro, tá acompanhando no teu slide aí? Feito de uma haste de vidro, toda marcadinha, bonitinha, tá? Tem marcações nessa haste. Ele tem dois pontos chamados de pontos fixos, que é o chamado, primeiro ponto fixo, representa o ponto de fusão do gelo. O segundo ponto fixo, a parte lá em cima da escala, chamado de ebulição da água. Vamos lembrar? O que é a fusão? Fusão é a passagem de quem? É a passagem do estado sólido para o estado líquido. Sólido para o líquido é chamado de fusão. E ebulição? A ebulição é a passagem do estado líquido para o estado gasoso. Isso quer dizer que, se o primeiro ponto fixo é a passagem do sólido para o líquido, então, e da ebulição é do líquido para o gasoso, isso quer dizer que no termômetro eu sempre vou usar uma substância líquida. Sempre vou usar uma substância líquida. Tudo bem? Tá bacana? Vamos lá. As escalas mais utilizadas são 3. É a escala Celsius, a escala Fahrenheit e a escala Kelvin. Olha para o teu slide aí, ó. Celsius, foi criada por ele, né? Celsius, Fahrenheit e Kelvin. A escala Celsius é utilizada principalmente nas Américas, né? Na América do Sul, é utilizada na América Central, é utilizada em alguns países, por exemplo, como em alguns países lá, né? No continente africano, por exemplo. Já a escala Fahrenheit é utilizada onde? Nos Estados Unidos da América, é utilizado na Europa, tudo bem? Países europeus. Já a escala Kelvin é chamada de escala científica. Escala científica é utilizada dentro de laboratórios, quando você passar no vestibular, e você vai passar esse ano, se Deus quiser você vai passar esse ano, tá? Com a ajuda do Física do Zero, você já está passado, se depender da física, você já está dentro. Quando você passar na faculdade e estiver trabalhando em laboratório, você normalmente trabalha na escala Kelvin, é a escala científica. Se você for fazer um trabalho científico, se você for escrever um trabalho científico e for colocar em temperatura, você vai ter que usar a escala Kelvin, escala científica. Tudo bem? Acontece que Celsius, Fahrenheit e Kelvin, o que eles fizeram? Eles atribuíram valores ao ponto de fusão e o ponto de ebulição. Você entendeu?
ele atribuíram valores. Por exemplo, acompanha no teu slide. Para a escala Celsius, na escala Celsius, ele considerou o ponto de fusão do gelo como sendo 0, ebulição da água como sendo 100. Isso quer dizer que a escala Celsius apresenta uma variação de 100 graus Celsius. Na escala Fahrenheit, vai de 32 graus Fahrenheit a 212. De 32 a 212. Isso quer dizer que tem uma variação de 180 graus Fahrenheit. Já a escala Kelvin vai de 273 até 373 Kelvin, te dando uma variação de 100 Kelvin. Você percebeu um detalhe? Eu falei 100 graus Celsius, 180 graus Fahrenheit, 100 Kelvin. Olha para mim, olha para mim, olha para mim. Eu não disse 100 graus Kelvin. Por que eu não disse 100 graus Kelvin? Porque a escala Kelvin é uma escala absoluta. Por ser uma escala absoluta, ela não apresenta valores negativos. É a única escala, me acompanha, é a única escala que não admite valores negativos. O 0 Kelvin, de fato, é quando as moléculas param de vibrar. Ei! Lembra que eu te falei logo no começo, no primeiro bloco? A temperatura mede o grau de agitação. Vou diminuindo a temperatura, a molécula vai se agitando menos, até parar. Para onde? 0 Kelvin. Não é 0 graus Celsius, hein? Não. O 0 graus Celsius não representa o zero absoluto. O 0 graus Celsius não apresenta o zero absoluto. Tanto que existe temperatura negativa na escala Celsius. Existe temperatura negativa na escala Fahrenheit, mas não existe temperatura negativa na escala Kelvin. A escala Kelvin é a escala absoluta. Beleza? Bora montar uma equação, então? Eu coloquei aqui lado a lado as escalas. Eu quero te fazer algumas perguntinhas. Primeiro, o que 0, 32 e 212 têm em comum? Parece que não tem nada, né? Mas tem sim. As três representam o ponto de fusão da água. Isso quer dizer que 0 graus Celsius, 32 graus Celsius e 273 Kelvin têm exatamente a mesma temperatura. Tem a mesma, olha para mim, isso é confuso. Tem a mesma temperatura. Eu não estou falando que é o mesmo valor. 0 eu sei que é diferente de 32, mas tem a mesma temperatura, tem a mesma agitação molecular. As moléculas se agitam com a mesma intensidade. Temperatura mede grau de agitação molecular. Então, se eu digo que eles têm a mesma temperatura, eu estou dizendo que as moléculas estão vibrando com a mesma intensidade, não com o mesmo valor. Você está me entendendo? Bacana. Volta para o slide. O que 100, 212 e 373 têm em comum? Os três representam ponto de ebulição. Isso quer dizer, meu amigo, que eles têm também exatamente a mesma temperatura. Eles têm a mesma temperatura, valores diferentes, mas a mesma temperatura, a mesma agitação molecular. Ah, tá. E profinho, e o que eu posso falar sobre TC, TF, TK? TC significa uma temperatura qualquer na escala Celsius, temperatura na escala Fahrenheit, temperatura na escala Kelvin. Eu não sei que valor é esse, mas uma coisa eu sei, vem para mim. TC, TF, TK tem a mesma temperatura. Não sei qual é o valor. Ei, valor diferente, né? Número diferente. Mas temperatura, grau de agitação molecular, essa é a mesma. A temperatura é a mesma, só vai mudar o valor numérico. Por que muda o número, prof? Simples. Porque foi feito por pessoas diferentes em lugares do mundo diferentes. Se foi feita por pessoas diferentes em lugares do mundo diferentes, vão ter valores diferentes. Mas a temperatura, o grau de agitação é o mesmo. Bora fazer a conta? Vem para o slide. Como é que eu posso relacionar isso aqui? Eu vou usar o teorema de Tales. Eu faço assim, olha como é que fica bacana. Ó. Eu pego o valor do meio e subtraio com o valor de baixo. Tudo bem? Depois eu pego o valor de cima e subtraio com o valor de baixo. Então vai ficar
eu gosto de pensar assim, olha como é que eu gosto de pensar, ó. Eu gosto de pensar que lá em cima é a cabeça. É a cabeça da escala. Eu gosto de pensar que aqui embaixo é o pé da escala. E eu gosto de pensar que aqui no meio é o meio da escala. Aí eu faço assim, olha como é que eu faço, ó, eu faço assim, ó. Meio menos pé, cabeça menos pé. Depois, de novo, meio menos pé, cabeça menos pé. Mais uma vez, meio menos pé, cabeça menos pé. É na ordem. Meio menos pé, cabeça menos pé. Meio menos pé, cabeça menos pé. Quem gosta de sambinha é quase isso. Meio menos pé, cabeça menos pé. Meio menos pé, cabeça menos pé. Faz isso, cara, que tu não vais errar. Meio menos pé, cabeça menos pé. Como é que fica na conta? Meio menos pé vai ficar TC menos o pé, 0, sobre cabeça menos pé, 100, menos 0. É igual, olha lá. De novo, na escala Fahrenheit, meio menos pé, cabeça menos pé. Vamos lá? Meio menos pé. TF menos 32 sobre cabeça menos pé, 212 menos 32. Isso é igual, de novo, na escala Kelvin, meio menos pé, cabeça menos pé. Como é que vai ficar? TK menos 273 sobre 373 menos 273. Entendeu? Meio menos pé, cabeça menos pé. Meio menos pé, cabeça menos pé. Faz a conta. Quanto é TC menos 0? TC. Quanto é 100 menos 0? Ora, prof, é 100. Igual. TF menos 32. Não dá para subtrair letra de número, né? Então deixa como tá. Quanto é 212 menos 32? 180. Isso é igual. TK menos 273 dividido por 100. Olha! Ei, prof, já sei. Eu posso cortar ali, hein? Eu posso cortar 0, 0 com 0? Claro que pode. E eu posso dividir tudo aqui embaixo por 2? Claro que pode. Você pode quase tudo, só não pode errar. Se você dividir por 2 embaixo, como é que vai ficar a minha conta? TC dividido por 5. Porque 10 dividido por 2 é 5. É igual TF menos 32 dividido por 18 dividido por 2, 9. Isso é igual TK menos 273 dividido por quanto? 10 dividido por 2, 5. Esse, cara, é a equação de conversão de unidades da escala Celsius para a escala Fahrenheit, para a escala Kelvin. Eu consigo fazer. Agora, claro, quando você for fazer, você vai trabalhar de 2 em 2. Por exemplo, tu vais trabalhar TC sobre 5 é igual a TF menos 32 sobre 9. Quando você quiser transformar Celsius para Fahrenheit ou Fahrenheit para Celsius. Você pode trabalhar assim também, ó. TF menos 32 sobre 9 igual a TK menos 273 dividido por 5. Quando você quiser transformar de Fahrenheit para Kelvin ou Kelvin para Fahrenheit. Ou ainda, você pode trabalhar assim também, ó. TC sobre 5 é igual a TK é igual a TK, temperatura em Kelvin, menos 273 dividido por 5. Claro que você pode cortar se quiser 5 com 5, né? Mas eu vou deixar assim. Repara então que nós temos aí, olha, várias possibilidades. Se eu quiser passar de Celsius para Fahrenheit, eu uso essa expressão. Se eu quiser transformar de Fahrenheit para Kelvin ou Kelvin para Fahrenheit, eu uso a relação esquecendo Celsius. Se eu quiser transformar Celsius para Kelvin, Kelvin para Celsius, eu esqueço Fahrenheit. Cara, não é difícil. É bem fácil, é bem tranquilo. Você vai aprender. Vamos fazer um exercício para a gente ver como é que é? Vamos lá, preste atenção para essa questão aqui. Olha, caiu esse ano, em 2017. Acompanhe. Vários turistas, frequentemente, têm tido a oportunidade de viajar para países que utilizam a escala Fahrenheit.
como referência para medidas da temperatura, considerando-se que, quando um termômetro graduado na escala Fahrenheit assinala 32 graus Fahrenheit, essa temperatura corresponde ao ponto de gelo. Ei, ponto de gelo, meu filho, ponto de gelo é o ponto de fusão. Tudo bem? Enquanto 212 trata-se do ponto de vapor. O que é o ponto de vapor? É o ponto de ebulição. Tá bacana? Em um desses países, um turista observou que um termômetro assinalava, olha o que o termômetro assinalava, vamos marcar? TF, olha o que está marcando aí, olha, 74,3 graus Fahrenheit. Assinale a alternativa que apresenta a temperatura na escala Celsius. Ah, tá. Eu quero transformar de Fahrenheit para Celsius. Olha que bacana. Então, esquece Kelvin. Vem para mim, vem para mim, vem para mim. Eu quero Fahrenheit e Celsius. Esquece Kelvin. Esquece Kelvin. Não tem Kelvin, esquece Kelvin. Só Fahrenheit e Celsius. Vem para o slide. Vamos lá? Fahrenheit e Celsius. TC sobre 5 é igual a TF menos 32 sobre 9. Tudo bem? Tudo bem? TC é o que eu quero. TC sobre 5 é igual a TF. Quanto vale o TF? 74,3 menos 32 dividido por 9. Tudo bem aí ou não? Agora é só você fazer essa continha. Como é que você faz? Vai fazer 74,3 menos 32. O resultado você divide por 9. O 5 está dividindo, passa para lá e ele vai como? Multiplicando. E aí, como é que fica então? Se você fizer essa continha bonitinho, você vai dizer que TC é igual a aproximadamente, isso vai dar 23,5 graus Celsius. Aí você marcaria como resposta a letra C de carinho e passaria no vestibular. Porque aqui no Física do Zero você aprende e aprende de uma maneira fácil, rápida e dinâmica. Vamos para uma próxima questão? Dá uma olhadinha nessa próxima questão. Existe uma temperatura, eu não sei que temperatura é essa, que quando medida na escala Fahrenheit, o valor encontrado passa 24 unidades, o dobro da correspondente indicação na escala Celsius. Opa, vamos marcar isso? Vamos marcar isso? Olha só. A temperatura na escala Fahrenheit excede em 24 unidades o dobro da escala Celsius. Ah, que confuso. Não, não é não. Ó, o dobro é 2 vezes a temperatura em Celsius, mais 24. Você percebeu? Excede, ou seja, passa 24 unidades, o dobro da escala Celsius. Então, é o dobro mais 24. O dobro mais 24. Que temperatura é essa? Vamos ver. Presta atenção. Presta atenção. Celsius e Fahrenheit. TC sobre 5 é igual a TF menos 32 sobre 9. Tudo bem? Tudo bem? TC sobre 5 é igual a TF. Quanto vale o TF? Está aqui, cara, acabei de colocar. Está aqui, TF, olha aí. Quanto vale o TF? 2TC mais 24 menos 32, que era da fórmula, dividido por 9. Tudo bem? TC sobre 5 é igual a 2TC. Bora fazer logo isso aqui? Quanto é 24 menos 32? Hein? 24 menos 32. Preserva o sinal do maior. Menos... Quanto? Fala para mim, eu quero te ouvir daqui. Vamos fazer bem devagar, porque tem gente aí que está se batendo ainda na conta, hein? Ó, 32 menos 24. Tem problema não. 4 não dá para chegar, então empresta umzinho, né? Fica 12. 4 para chegar no 12, 8. Tá legal? 8. 2 para chegar, emprestou, ficou 2, né? 2 para chegar no 2, 0. Então aqui vai dar 8, menos 8.
Menos 8. Tudo bem? Dividido por 9. Aí esse 9, olha só. Esse 9 está dividindo, passa para cá e ele vem multiplicando. 9 vezes TC, 9TC, igual. O 5 vai multiplicar tudo que está aqui desse outro lado, hein? Vamos lá? 5 vezes 2TC, 10TC, menos. 5 vezes menos 8 dá quanto? Menos 40. Menos 40. 5 vezes 8, 40. Aí tudo que tem TC para um lado, que não tem TC para o outro. Tudo bem? 10TC passa para o outro lado, ele vai negativo. 9TC vai ficar 9TC menos 10TC. Isso é igual a menos 40. 9TC menos 10TC dá menos TC, igual a menos 40. Se você multiplicar tudo por menos 1, o que você vai ter? Letra A, 40 graus Celsius. Se você multiplicar por menos 1, você troca o sinal de todo mundo aqui e vai dar 40 graus Celsius. Resposta letra A de amorzinho, que são vocês aí do outro lado. Tá legal? Gente, eu espero que você tenha gostado da nossa aula de hoje, hein? Termologia, começamos hoje, termologia foi produtiva. Hoje aprendemos o que era temperatura, o que era calor. A diferença dos dois. Calor mede energia térmica em trânsito, temperatura, grau de agitação molecular. Hoje aprendemos as escalas termométricas, Celsius, Fahrenheit, Kelvin. Hoje aprendemos como transformar uma unidade na outra. Cara, tenha um excelente estudo. Conte com a gente. Nós aqui do QG do Enem estamos sempre juntos para te ajudar. Tá legal? Qualquer dúvida, deixa um recadinho. Vamos ter o maior prazer em te ajudar. Um grande abraço, um forte abraço. Até a próxima aula. Valeu, galera!